Amigos, este é o canal Resenha Forense, eu sou o professor Marcelo Pichara da Silveira. Se você ainda não conhece o canal, seja muito bem-vindo, se inscreva, curta o vídeo. Para quem já é aluno, deixa eu fazer uma rápida explicação. Então, aqui é a terceira aula do nosso Temas de Direito, não é? Temas de Direito, o primeiro ciclo, dentro, obviamente, de Direito Constitucional. A gente está falando de controle de constitucionalidade. Como esse vídeo traz um tema de relevante interesse, eu coloquei o título envolvendo só a temática da terceira aula. Não coloquei aula 3, controle de constitucionalidade, tá? Mas dá para entender. Inclusive na thumb eu não coloquei aquele verdinho, o selo verdinho que eu estou colocando geralmente para essa playlist, mas faz parte do curso. E se você chegou aqui agora, sim, isso aqui faz parte de um curso. E hoje eu vou falar de Marbury versus Madison, ok? Então eu vou sair de cena e vou deixar uma lousa. Ok, os alunos que já conhecem, já estão familiarizados com esse jeitão nosso aqui. Então, olha só, encontro número 3, dentro do nosso temas de direito, e mais precisamente dentro de direito constitucional, controle de constitucionalidade. Eu já havia anunciado, né? Hoje a gente começa a estudar alguns sistemas de controle de constitucionalidade verificados em nações do mundo. Parte 1, Estados Unidos. Então, sem pretensão exauriente, façamos um rápido estudo dos sistemas de controle de constitucionalidade existentes em alguns países. E hoje, precisamente hoje, falaremos do sistema dos Estados Unidos da América. Vamos lá, então? A tradição jurídica dos Estados Unidos da América tratou de gestar um controle difuso de constitucionalidade. A doutrina aponta a célebre decisão do juiz John Marshall. John Marshall, no caso, deixa eu colocar o nomezinho dele em vermelho, como eu sempre faço, no caso, Marbury versus Madison, de 1803, como o precedente mais decisivo inerente ao controle de constitucionalidade americano. Então, realmente este é o precedente mais famoso e é o que a gente vai estudar hoje, tá? Marbury versus Madison. Deixa eu grifar aqui. É muito importante. Só que as pessoas às vezes citam, deixa eu voltar para a tela rapidinho. Às vezes as pessoas citam Marbury versus Madison e elas não se dão conta, né, de como sucederam os fatos, né? O que está por trás da decisão, como que ela surgiu, afinal de contas, né? É para isso que serve a aula de hoje. Então, saindo daqui, voltando à luz aí para vocês. Então, vamos falar então de Marbury versus Madison e, por consequência, do controle de constitucionalidade americano, certo? Olha só, como se sabe, o controle americano, como se sabe, vírgula, o controle americano, que é o Judicial Review, não foi instituído de forma direta na Constituição escrita dos Estados Unidos. Bom, é um controle americano, é um controle de constitucionalidade, mas curiosamente ele não consta de forma escrita diretamente na Constituição dos Estados Unidos. Na verdade, a possibilidade de controle jurisdicional das leis dos Estados Unidos da América, abre aspas, que eu vou fazer uma citação, já já eu coloco o nome do autor, resulta de uma construção pretoriana armada num tempo de extrema tensão política no contexto de disputa de poder, logo no início da vida republicana, entre os partidos federalista, que dominava, Congresso Nacional e o Executivo, até as eleições de 1800, e o republicano, o segundo partido, né?
Então, entre os partidos federalista, que dominava o Congresso Nacional e o Executivo até as eleições de 1800, e o republicano, ou antifederalista. Aquele que, ou melhor, aquele, né, se referindo aí, o autor se referindo aí, no caso, ao Partido Federalista, aquele não se abstendo de se valer de meios radicais para manter a posição hegemônica. Hegemônica. Eu acabei de citar aqui um trecho do texto de Paulo Gustavo Gonet Branco. Para quem está familiarizado com nomes, sim, ele é o coautor daquele livro famoso de direito constitucional, talvez um dos cursos mais famosos aí que nós temos. Ele é coautor do Gilmar Mendes, não é? E aí essa parte do livro é ele que escreveu. Pelo menos o trecho que eu peguei aqui é dele. Por isso que eu coloquei só o nome dele. Mas no nosso material vai ter lá bonitinho com as regras da BNT. Muito bem. Olha só, meus amigos. No ano de 1800, os federalistas perderam as eleições para o Congresso e para a presidência da República. Prestem atenção nos anos, tá? Isso foi em 1800. Sobre as eleições, eu coloquei no nosso material. Eu vou passar o link para vocês depois. No nosso material vai ter o link, o PDF que eu vou colocar no academia.edu depois. Mas aqui eu já vou citar a respeito, com grande riqueza de detalhes. Confiram esse Jeffrey L. Pesley, acho que é assim que pronuncia o nome dele. Esse texto tem na internet, mas eu vou colocar à disposição de vocês o link para o texto aqui nos comentários desse vídeo, tá? Eu vou fixar um comentário ali em cima e tudo que eu citei de link eu vou colocar lá. Pode ser? Fica mais fácil. Mas aí tá a citação original. Não chega a ser uma citação, mas ali a gente extrai muita coisa das eleições de 1800, né? O autor chega a tratar como uma revolução. Então, ela realmente foi decisiva nessa parte da história americana, tá bom? Então, no ano de 1800, né, os federalistas perderam as eleições para o Congresso e para a presidência da República. E a respeito, confiram este autor aí que eu mencionei para vocês, o texto está na internet. Obviamente em inglês, mas para quem domina inglês, não vai ter muito problema não. Continuemos. Vamos continuar. O chefe do executivo, o chefe do executivo eleito na ocasião foi Thomas Jefferson, com 2 Fs mesmo. Thomas Jefferson. O chefe do executivo eleito na ocasião foi Thomas Jefferson, que era republicano. Republicano. Percebam aí já a discrepância partidária. Né? Mudou o partido. Mas, preste atenção nisso também. Ele, né, o Thomas Jefferson, sucederia o atual presidente da época, John Adams, que era federalista. Olha só. Ele sucederia John Adams. Até aí, tudo bem, democracia, sucessão no poder, certo? E que teria, mas aí vem o detalhe, ó, e que teria o bastão do cargo, digamos assim, até o mês de março de 1801. Então as eleições foram realizadas em 1800. Só que a sucessão efetiva no cargo ocorreria somente em março de 1801. Então percebam que havia um restante, um caldinho aí de poder em favor do John Adams e, portanto, em favor dos federalistas. Não é? Os federalistas, então, aproveitaram o lapso faltante até a posse para dominar o poder judiciário. E aí eu vou fazer uma nova citação, mais uma vez do Paulo Gustavo Gonet Branco. Depois eu coloco o nome dele e vou partir para a citação. Aprovaram, então, uma lei do judiciário que criava 16 tribunais federais em vários pontos do território americano.
cuidaram de preencher as vagas com partidários federalistas. Esses tribunais, esses novos 16 tribunais, viriam a liberar os juízes da Suprema Corte americana das cansativas viagens por todo o país. Imaginem, ficar viajando por todo o território para fazer julgamento. Cansa. É verdade, isso cansa, não é? Que lhes ocupava a maior parte do ano. Essas viagens eram necessárias. Por quê? Eram os juízes da Suprema Corte que, na companhia de juízes estaduais, julgavam apelações em casos federais nos Estados-membros. Os cargos que se abriram nos novos tribunais federais eram vitalícios e poderiam, assim, abrigar próceres entre os federalistas de modo irreversível pelo novo governo. Então a citação aqui é de um autor já citado, vou até copiar o nome dele aqui, do Paulo Gustavo Gonet Branco, tá? Naquele livro que ele escreveu com Gilmar Mendes. Um ótimo livro, por sinal. Certo? Posso prosseguir? E olha só que legal que eu vou fazer agora. A gente fala muito, né? John Adams e Thomas Jefferson, a gente não sabe nem quem é direito. Né? Nós brasileiros não estamos tão acostumados assim com a história republicana norte-americana. E a gente não tem noção da imagem dessas pessoas. E eu vou fazer isso aqui agora. Olha o que eu fiz. Deixa eu tirar o zoom para caber aí, né? Olha, o segundo presidente dos Estados Unidos, John Adams, teria mandato até março de 1801. Ele era federalista. Ele era federalista. Olha o John Adams aqui. Claro, uma pintura, né? Eu falo foto, imagem, mas dá para entender. Uma pintura da época. E, vencedor das eleições de 1800, Thomas Jefferson, seria o terceiro presidente dos Estados Unidos, era republicano e assumiria o cargo apenas em março de 1801. Deixa eu reduzir o zoom. Oh, meu Deus. Deixa eu voltar para cá. Olha aí. Com o zoom reduzido, acho que dá para ver aí, né? John Adams era o atual presidente. Ele era federalista. Perdeu as eleições, ou melhor, os federalistas, né, perderam as eleições e venceu para o cargo do executivo Thomas Jefferson, inclusive para a maioria do Congresso americano. A maioria vencedora foi realmente a ala republicana. E os federalistas que estavam no poder teriam até esse momento aqui, ó, para tomar algumas decisões. E de fato, eles tomaram algumas decisões bem decisivas para essa parte aqui da história americana. Certo? Ó, pausa o vídeo aí e dá uma olhada nos dois. É legal. Eu gosto desse estilo de estudo. Voltando, dando zoom aqui. Eu não sei por que a lousa volta para o começo, mas vamos adiante. Ó, os federalistas, cientes da mudança política operada pela eleição, aproveitaram os momentos restantes. Deixa eu tomar um café aqui. Muito bom, adoro café. Aproveitaram os momentos restantes até a posse dos novos eleitos para a criação de, abre aspas, que vem citação, numerosos outros cargos de menor importância ligados ao judiciário, contando-se entre eles mais de 40 cargos de juiz de paz no Distrito de Colômbia, que se situa, ou melhor, em que se situa a capital dos Estados Unidos. O cargo de juiz de paz não era vitalício. Marcelo, mas os federalistas, então, por que eles se interessariam nisso? É por isso aqui, ó, sendo promovido para mandato de 5 anos. Então, os federalistas manteriam certa influência política, talvez, nessa parte do judiciário, por pelo menos 5 anos. Não é? Já atrapalharia a sucessão republicana. Não é? 5 anos. E, uma citação. Não, eu vou continuar porque a citação é a mesma depois. Ó. E, a 3 meses da posse do eleito, quem que era o eleito? Olha a foto dele aqui, ó, do Thomas Jefferson. Há 3 meses da posse do eleito, Thomas Jefferson
republicano, vale lembrar, a 3 meses da posse do eleito, o novo presidente Thomas Jefferson, já em 1801, lembra que ia ser somente em março de 1801 a posse? Então, já em 1801, deparam-se com a vacância do cargo de ninguém menos que vou até grifar, presidente da Suprema Corte dos Estados Unidos da América. Putz, é muito relevante. O presidente atual, Adams, o presidente Adams, federalista, vale lembrar, o presidente Adams, federalista, certamente aproveitaria a ocasião para a sua casta política. E ele, abre aspas, que vem a citação, continuando a citação aqui, ó, é a mesma ideia de um autor aqui, tá? Não viu ninguém melhor para ocupá-lo do que o seu próprio secretário de Estado, ou seja, a figura decisiva de John Marshall. A figura decisiva de John Marshall. E eu citei aqui mais uma vez Paulo Gustavo Gonet Branco, que explica muito bem essa parte aí da história americana e, portanto, do Judicial Review. Certo? Prestem muita atenção nesse nome aqui, ó, John Marshall. Tá? É realmente importante. Eu vou colocar em negrito, John Marshall. Fiquem atentos com esse nome. Vou prosseguir. E olha só, um parêntese. Aqui tem um acento, né? Ocupado. Tá. Olha só que interessante. É engraçado. Citando Ackerman. Nota, mais uma vez, Paulo Gustavo Gonet Branco, que o escolhido de Adams, citando Ackerman, nota Paulo Gustavo Gonet Branco, que o escolhido de Adams não seria, na verdade, o John Marshall. John Marshall não seria o presidente da Suprema Corte dos Estados Unidos. Curiosamente, não é? Ele foi decisivo, mas não seria o nome dele. Olha só que interessante. A primeira escolha recaiu sobre um sujeito chamado John Jay, que teria recusado o posto diante do cansaço com o quê? Com as viagens pelo país, a que eram submetidos os juízes da Suprema Corte naquela época. Então, a estrutura do poder judiciário era outra. O judiciário não tinha essa relevância que tem hoje. É interessante, né? O Marinoni, eu não coloquei no material, mas o Marinoni ele fala uma coisa interessante. Nem prédio próprio o judiciário tinha para sua cúpula. Por isso que havia tantas viagens. Não é? Muito bem. Mas, abre aspas, a recusa se deu sem que Jay soubesse, Jay, no caso aí, John Jay, não é? Sem que Jay soubesse que, dias depois, essas viagens seriam suprimidas pela lei federalista do judiciário. Lei essa que acabaria com as viagens, como a gente viu, não é? Como está entre aspas, é uma citação, e a citação aqui, mais uma vez, é do Paulo Gustavo Gonet Branco, fazendo questão de citá-lo, fica aí o nome dele. Por um fator, é engraçado, né? Por um fator aparentemente simplório, pode ser que toda a história constitucionalista fosse completamente diferente da atual. Vou colocar em exclamação. É uma coisa aparentemente bobinha, e olha só a repercussão que tem, né? Ok, fechado esse parêntese, vamos prosseguir. Então, prosseguindo. Marshall, quem era Marshall? O juiz mencionado, não é? Citado, escolhido por Adams, não é? A pedido do próprio Adams, a pedido de Adams, desempenharia as funções de secretário de Estado até o dia antecedente à véspera da posse de Thomas Jefferson, o novo eleito, antifederalista.
Olha como tudo vai se fechando. A gente vai entendendo o que aconteceu. O contexto fático vai se desenhando aí. Assim, assim seria de Marshall de o papel, o papel de apor selo nos diplomas, e percebam as aspas, eu estou citando o autor, apor selos, ou melhor, selo nos diplomas de nomeação e aos encaminhá-los aos nomeados para os novos cargos do judiciário, procedimentos necessários para as posses respectivas. Isso é decisivo, tá? Isso é realmente decisivo. Como está entre aspas, eu preciso citar, eu sei que pode ser enjoativo, pode ser repetitivo, mas eu tirei muita coisa dele. Paulo Gustavo Gone Branco, mais uma vez. Prosseguindo então ainda, mais uma vez, amigos, às pressas, claro, às pressas porque o novo eleito assumiria o cargo, não é? Ele só estava esperando o termo inicial, e portanto o termo final do atual eleito Adams, não é? Às pressas foram feitas nomeações de juízes aos tribunais federais e também àqueles juízes de paz. Afinal, Adams encerraria o mandato em breve. Afinal, Adams encerraria o mandato em breve. Claro, não é? Daí sucede a pitoresca alcunha dos, entre aspas, juízes da meia-noite. Marcelo, juízes da meia-noite? Sim, pois algumas nomeações ocorreram na noite anterior à posse dos republicanos, no Congresso e no próprio cargo do Executivo. Eu achei uma autora chamada Mônica, eu não sei nem pronunciar o nome dela, estrangeira, Mônica com K, Wrozowski. Depois eu escrevo aí, tá? Eu realmente não sei pronunciar, mas olha só o que ela escreveu num texto em inglês. Considering the fact, já eu traduzo, that the nominations took place shortly before the end of the president's term and were, um tom de ironia dela, né, and were a kind of gift, entre aspas, obviamente, for the newly elected president. They, word maldito, president, they went down in history under the name, entre aspas, midnight judges. É o que explica essa autora aqui, Deixa eu colocar o nome dela. Eu realmente não sei pronunciar, tá? Mônica Wrozowski. Sei lá como é que pronuncia, mas o nome dela é assim, bem diferente, né? Mônica Wrozowski. Deixa eu ver se o inglês tá certo, porque às vezes o Word corrige, aí fica uma porcaria, né? Mistura com português. Considering the fact that the nominations took place shortly before the end of the president's term and were a kind of gift for the newly elected president, they went down in history under the name Midnight Judges. Tradução rápida aqui, Tradução. Seria mais ou menos assim, considerando o fato de as nomeações, não é uma tradução literal, tá? É uma tradução para entender a ideia. Considerando o fato de as nomeações terem sido feitas nos últimos momentos antes do mandato presidencial e de constituírem um presente para o mais novo presidente eleito, elas entraram para a história com o nome, entre aspas, história, com o nome de Juízes da Meia-Noite. Acho que fica assim, tá?
E aí, meus amigos, olha que interessante. Ó, eu não vou nem tirar essas marcações aqui do Word, tá? Porque ele aqui, obviamente, ele está considerando o português. E aí ele não consegue identificar a palavra. Olha só. E aí começa a ficar mais claro o precedente Marbury versus Madison. Vou até colocar em negrito agora, prestem atenção. Um dos empossados naquele contexto apressado detrás das nomeações de meia-noite envolvia a figura de William, com M no final, William Marbury. Marcelo Marbury, de Marbury versus Madison? Sim, obviamente, já que ele, abre aspas, porque eu vou fazer uma citação, já que ele, Marbury, fora indicado juiz de paz pelo presidente da República. Aqui uma nota minha, não é do autor, vale lembrar, por Adams. Por Adams. Já Adams federalista, certo? Já nos últimos momentos de seu mandato. Confirmado pelo Congresso no seu último dia ainda federalista. Lembrem-se, o Congresso perdeu também a maioria federalista nas eleições de 1800. Então os federalistas aproveitaram essa fase para realmente preencher o maior número de cargos possíveis, sobretudo no Poder Judiciário. O selo, lembra que quem fazia o selo era aquele sujeito nomeado pelo Adams, Marshall. E claro, ele só faria os selos enquanto ele fosse secretário de Estado, para depois virar o presidente da Suprema Corte, né? Então, olha só, o selo foi aposto pelo secretário John Marshall, obviamente. Mas o diploma deveria, depois disso, ser enviado ao nomeado, o que terminou por ser esquecido. Parece uma bobagem, né? No tumulto do último dia do governo Adams. Era tanta preocupação que não pensaram nisso. Irritados, as aspas fecharam aqui, mas já vou abrir novas aspas e aí eu mostro a citação. Irritados com tantas manobras federalistas, os republicanos chegaram ao poder os republicanos chegaram ao poder já sedentos pelo poder. Já ficou repetitivo, né? Isso aqui é coisa minha, deixa eu arrumar. Os republicanos chegaram ao poder já sedentos por ele. Pronto. Já sedentos por ele. Vou aproveitar e corrigir. Já sedentos por ele. Vírgula. Abre aspas, que aí vem citação. O que torna fácil compreender. Por quê? Separadinho aqui. Por quê? Quando Marbury cobrou o envio do ato já assinado e aprovado pelo Congresso Nacional, o novo secretário de Estado, já não mais federalista, obviamente, que era, aqui é a nota minha, tá? Que era o novo secretário de Estado, que era James Madison, instruído por Jefferson, o novo presidente, antifederalista que era, né, o novo presidente do ZEUA, tomou posse em 1801, foi eleito em 1800, o recusasse perentoriamente. Imagine, os antifederalistas estavam putos com os federalistas, né? Perentoriamente. Era óbvio que alguma faísca saísse em algum momento, e saiu aqui, tá? Não só aqui, evidentemente, mas a citação, para deixar completinho, mais uma vez, Paulo Gustavo Gone Branco. Esse autor é muito bom, tá, gente? Eu gosto muito dele. Paulo Gustavo Gone Branco. Certo? Vou prosseguir. Mas ainda vem coisa. Interessante, né? Entender os fatos. Olha só. O resto é a história sempre lembrada. William Marbury processou James Madison. Por isso, William Marbury versus James Madison, ou Marbury versus Madison.
como vocês costumam ouvir por aí. William Marbury processou, James Madison. Por isso, claro, Marbury versus Madison, com utilização, aqui vem o detalhe, prestem atenção nisso, com utilização de uma ação criada por lei de 1789. Então, enquanto o pau quebrava na Revolução Francesa, passava uma lei aparentemente discreta nos Estados Unidos que mudaria a história do controle de constitucionalidade norte-americano, né? Que adicionará um right of mandamus. Right of mandamus. Seria digamos que seja um mandado de segurança, vai? A lista das ações cometidas à competência originária da Suprema Corte, obviamente, dos Estados Unidos. Com isso, pretendia, o Marbury pretendia, com o right of mandamus, demandando Madison, ele pretendia obter uma ordem para que Madison lhe enviasse o diploma indispensável para a sua posse. Por isso Marbury processou Madison? Sim, por isso. Não é? Quem escreveu isso, Marcelo? Mais uma vez, Paulo Gustavo Gonet Branco. Fica aí o nome dele. Legal, né? Prosseguindo, e aí, ó, mais uma vez, ninguém viu William versus Madison, ou melhor, ninguém viu já. O que eu quero dizer é o seguinte: ninguém no Brasil talvez tenha visto as imagens, né, as gravuras, as pinturas desses envolvidos, de Marbury e de Madison. E eu vou colocar aqui. Olha aí, ó. Com licença. Marbury do lado esquerdo, Madison de outro. Então, Marbury processou Madison. Então, esse aqui seria o demandante e este o demandado desse right of mandamus, naquela altura, por uma lei de 1789, de competência da Suprema Corte. Então, Marbury versus Madison. É por isso. Aliás, para ser mais preciso, só para mostrar como as coisas são na realidade, eu gosto de fazer isso. E, para ser mais preciso, um trecho facsímile da própria decisão. Olha aí, ó, William Marbury versus James Madison. Naquele momento, o secretário de Estado dos Estados Unidos, não é? Obviamente, o Madison nomeado já pelo Thomas Jefferson. Marbury fora nomeado pelo Adams, ok? Vamos adiante. Para o presidente eleito, e agora já empossado, obviamente, Thomas Jefferson, não poderia a Suprema Corte dos Estados Unidos obrigá-lo a praticar o pleito de William Marbury. Ao mesmo tempo, interessante isso, né? Eu, pelo menos, acho bastante interessante. Ao mesmo tempo, o Congresso, que agora era dominado por republicanos, obviamente, já falei para vocês um pouquinho da história das eleições de 1800, decidiu, em represália política, alterar o calendário de funcionamento da Suprema Corte, atingindo justamente a data agendada para julgamento do Wright, ano de 1802. O Congresso começou a se meter no funcionamento da Suprema Corte. O Congresso agora é da ala partidária do Thomas Jefferson, né? Um Congresso antifederalista também. E pior, o Congresso resolveu revogar aquela lei do judiciário que tornaria mais fácil e menos cansativa a vida dos juízes. Ou seja, eles teriam que voltar a viajar por todo os Estados Unidos. O caos seria claro. Olha que legal. Aqui o pipoco quebrou, tá? Eu omiti muita coisa. Tem história aí de ministro que quase tomou impeachment. Aqui a profundidade política aí é bem maior. Aqui é um resumo, meus amigos.
É sério, tá? Isso é um resumo. Eu estou tentando facilitar para vocês. Claro que tudo é bem mais complexo. O caos seria claro, ok. Além de tantos outros incidentes, chegamos ao decisivo ano de 1803. Foi neste contexto intenso que a Suprema Corte dos Estados Unidos, dos EUA, afirmou, abre aspas, o seu poder de declarar a inconstitucionalidade das leis do Congresso Nacional e a superioridade da sua interpretação da Constituição, deitando as bases do Judicial Review. Essa proclamação de força do judiciário não provocou reações incendiárias por conta da habilidade com que foi concatenada. Habilidade de quem? Já já eu conto para vocês. Habilidade política. Tá bom, já vou contar. Claro que foi do Marshall. Claro que foi do Marshall. Já já explico para vocês. Deixa eu só copiar a citação aqui do Paulo Gustavo Gone Branco. Pronto. Isso aqui tudo, entre aspas, é do Paulo Gustavo Gone Branco, certo? Vamos lá. Talvez tudo se explique. Como que ele resolveu? Vou explicar agora. Talvez tudo se explique pelo mérito da decisão. O John Marshall foi muito inteligente. Tá? Olha só, alguém desavisado poderá pensar, abre aspas, John Marshall, alguém desavisado poderá pensar, o que está entre aspas seria o suposto pensamento. John Marshall, certamente, né, um inocente vai pensar, o John Marshall certamente favoreceu William Marbury. Claro que ele favoreceria, alguém pensaria. Estamos falando de política, meus amigos. A linguagem da política não é a linguagem da lógica, necessariamente. Já que era federalista, né? É o argumento. Errado, exclamação, exclamação, exclamação. Errado. Se você supôs isso, você está errado. Marcelo, mas ele não era federalista? Ele não gostava de federalista? Sim. Só que aqui ele tinha que ter certo jogo de cintura. Tava tudo pegando fogo na parte política dos Estados Unidos. Ele não podia simplesmente canetar e ir contra os interesses do atual presidente. Olha só, John Marshall reconheceu que a retenção do título necessário, né? Aquele título, com selo, enfim, necessário para a posse de William Marbury era inadequada. Então, ele não deixou de passar um pano, né? É assim, realmente, é duro. Vocês foram sacanas, não é? Mas negou a ordem impetrada. Então, este alguém aqui, alguém desavisado, realmente desavisado. Errou. Negou a ordem impetrada. Argumentando. E aí vem o porquê de tamanha importância desse precedente de Marbury versus Madison. Argumentando que seu right, alguns falam rich, tá? Foi gestado por uma lei ordinária, quando na verdade, abre aspas, que vem citação, a competência originária da Suprema Corte estava fixada pela, vou grifar, Constituição, não podendo ser alargada por diploma infraconstitucional. A lei que o pretendesse fazer entraria em atrito com o texto magno. Olha o controle aí, minha gente. A lei que eu pretendesse fazer entraria em atrito com o texto magno. Aqui, então, desenvolveu a tese de que a lei inconstitucional é inválida e de que cabe ao judiciário declará-la. É isso é Marbury versus Madison. Não só isso, né? Mas aqui a gente tem um resumo expandido, digamos assim. Eu vou escrever mais, tá? Não tá pronto. Paulo Gustavo Gone Branco aqui.
Aliás, ó, esse trecho é o mais importante da aula de hoje, que eu vou meter um amarelo aqui, certo? Então, o John Marshall, agora presidente, negou a ordem impetrada pelo Marbury. Ele negou. E ele argumentou, olha, Marbury, o seu Wright, ou Wright, tanto faz, ele foi criado, ele foi concebido por uma lei ordinária. Mas, na verdade, não poderia a lei ordinária modificar a competência desta corte. A competência desta corte é um assunto para a Constituição. E lei infraconstitucional não pode alterar a Constituição. Não prevalece aqui, por exemplo, o clássico critério temporal proposto por Savigny na Europa oitocentista. Não, 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 não. Aqui prevalece, na verdade, a ideia de supremacia da Constituição. E a palavra final da invalidade desta lei é desta corte. E vejam, dessa maneira, politicamente, o John Marshall não desagradou o presidente Thomas Jefferson e, portanto, não desagradou os antifederalistas. E, por outro lado, também não chegou a ser um ato de traição, talvez, dos federalistas, porque ele trouxe uma força para a Suprema Corte, não é? Talvez de modo discreto, que os que acabou sendo bom para os acabou sendo bom para os federalistas daquele momento, que ocupavam bons cargos do judiciário. Então, fortalecia também o judiciário. Certo? Luiz Guilherme Marinoni escreveu a respeito o seguinte, abre aspas, ao analisar o poder, entre aspas, a competência, né, da Suprema Corte para apreciar e conceder o mandamos, Luiz Guilherme Marinoni escreveu a respeito o seguinte, ao analisar o poder, ou seja, a competência da Suprema Corte para apreciar e conceder o mandamos, Marbury viu conflito entre o parágrafo 13 do Judiciary Act, ou seja, da Lei do Judiciário de 1789, aquela lei que trazia a competência para a Suprema Corte para o Right of Mandamus do Marbury, e o artigo 3º da Constituição. O parágrafo 13 da Lei de 1789 alterou a competência originária da Suprema Corte, atribuindo-lhe poder para apreciar e julgar outras ações originárias. Eita, passou tudo batido. Atribuindo-lhe, passou errado aqui, poder para apreciar e julgar outras ações originárias, como a proposta por Marbury. Marshall interpretou o artigo 3º da Constituição como norma que fixou e limitou a competência originária da Suprema Corte, concluindo que o Congresso poderia alterar apenas a competência originária da Suprema Corte, concluindo que o Congresso poderia alterar apenas a competência originária da Suprema Corte. Concluindo que o Congresso poderia alterar apenas a sua competência recursal. Meus amigos, ficou estranha essa passagem. Será que eu copiei errado do livro do Marinoni? Me dá só um segundinho que eu vou pegar o livro e vou pegar a citação direto aqui. Peraí. Já pedindo desculpas por eventual equívoco aí na digitação, mas a gente corrige agora e não tem problema nenhum. Eu tenho a citação aqui do livro dele, eu tirei da página 811 do curso de Constitucional que ele escreveu com Wolfgang Sarlet e com Daniel Mitidiero, então eu vou pegar direto aqui, depois eu corrijo no material. Eu coloco aí agora mesmo. Rapidinho, pessoal, vamos lá. Ao analisar o poder, ou seja, a competência da Suprema Corte para apreciar e conceder o mandamus, Marbury viu conflito entre o parágrafo 3º do Judiciary Act de 1789 e o artigo 3º da Constituição. Até aqui está tudo certinho.
O parágrafo 13 da Lei de 1789 alterou a competência originária da Suprema Corte, ok? Atribuindo-lhe poder para apreciar e julgar outras ações originárias, como a proposta por Marbury. Até aqui está tudo certinho também. Marshall interpretou o artigo 3º da Constituição como norma que fixou e limitou a competência originária da Suprema Corte, vírgula, concluindo que o Congresso poderia alterar apenas a competência originária da Suprema Corte. Tá certo. Concluindo, é que dois concluindos, esses dois, essa repetição aqui eu achei estranho, mas tá certo. Concluindo que o Congresso poderia alterar apenas a sua competência recursal. Então a citação ipsis literis é essa, tá, pessoal? É o próprio Marinoni escrevendo. Então, concluindo que o Congresso poderia alterar apenas sua competência recursal. Marshall interpretou o artigo 3º da Constituição como norma que fixou e limitou a competência originária da Suprema Corte, concluindo que o Congresso poderia alterar apenas a competência... Gente, eu tô perdido, pera lá, eu tô um pouco cansado, é isso. Concluindo que o Congresso, já pedindo desculpas mais uma vez, concluindo que o Congresso poderia alterar apenas a sua competência... Tá errado aqui, ó. Concluindo que o Congresso poderia alterar apenas a sua competência recursal. Desculpa, gente, corrigir então. Concluindo que o Congresso poderia alterar apenas a sua competência recursal. Agora sim, pronto. Quem sabe faz ao vivo, já está resolvido. Diante do claro conflito entre o parágrafo 13 do Judiciary Act de 1789 e o artigo 3º da Constituição, Marshall, enfim, chega à conclusão, célebre conclusão, chega à questão cuja solução outorgaria imprevisível valor ao precedente. O problema passou a ser o de se a lei que conflita com a Constituição é válida e a Suprema Corte possui poder para invalidá-la ou, ao menos, deixar de aplicá-la. Pronto, já pedindo desculpas pelo excesso de repetição e de equívoco aqui, é um pouco de cansaço, tá? Então, tá aí a fala do Marinoni, realmente muito preciso, ajuda bastante a entender todo esse contexto. E mais uma vez eu coloquei foto. Na verdade, uma pintura, né? Para quem nunca viu, este é John Marshall, representado numa pintura. Olha o John Marshall aí, que legal. Mas essa luz eu ainda vou bater nesse computador. Ele sempre sai quando eu mudo o zoom. Olha aí, ó. Este é John Marshall. Eu escrevi, né? Ó, com habilidade política, o juiz John Marshall acabou dando força para o judiciário, que teria a palavra final do controle de constitucionalidade. Tá aí, ó. Um senhor estiloso, não é mesmo? John Marshall, com vocês. E, olha só, no próprio julgado, lê-se o seguinte. Adivinha o que eu fiz, meus amigos? Achei o julgado em PDF, que não é tão difícil, e eu fui na veia. E destaquei um trecho ali que funciona como uma ementa nos dias de hoje, ó. Tá vendo que eu coloquei uma seta aí, ó, em vermelho? É engraçado, a versão facsímile, né, ó. O F aqui, na verdade é um S, fica estranho, né? Mas seria assim, a Suprema Corte dos Estados Unidos não tem o poder de receber ou processar um mandamus do secretário de Estado dos Estados Unidos, já que trata-se de um exercício de competência originária da jurisdição não garantida, digamos assim, pela Constituição, não prevista pela Constituição. Então, o Congresso não tem o poder de dar uma jurisdição originária para a Suprema Corte de maneira a afrontar o texto constitucional. Não é a tradução exata, tá? Fica estranho ler o facsímile assim. O facsímile, né? A versão. Alguns falam facsimile, né? Mas, enfim, essa é a versão ipsis literis aí para vocês, né? O PDF tem na internet, tá? Vou até colocar o link. Ó, no material eu escrevi assim: trecho facsímile
da decisão, o destaque em vermelho, evidentemente, é de minha autoria. O PDF está nesse link aqui, ó. Depois eu vou colocar aí nos comentários do canal para ficar mais fácil para vocês. Acabou a aula, Marcelo? Não, calma aí. Ó, Marcelo Novellino lembra ainda que antes mesmo de Marbury versus Madison, surgiram dois casos na jurisprudência americana que já teriam gestado a ideia do controle difuso e, naturalmente, de um controle de constitucionalidade. O primeiro seria esse aqui, ó, Hay-Burns Case, e o segundo seria o Case Hilton versus United States. Hilton contra Estados Unidos, obviamente. Alguns professores lembram esses dois casos, mas com todo respeito ao Marcelo Novellino e aos outros que têm esse cuidado, né? De fato, o Marcelo Novellino é muito cuidadoso na escrita dele, e ele o faz assim até para alertar o aluno, olha, há dois precedentes aí parecidos, mas, com todo respeito, obviamente, ao Marcelo Novellino, é Marbury mesmo, é Marbury versus Madison, é Marbury versus Madison mesmo, o precedente no sentido jurídico, eu diria até americano da palavra. Não é precedente BR, não. É precedente que dura séculos e dura até hoje nos Estados Unidos. Não sem razão, Luiz Guilherme, meu Deus, teclado hoje, Luiz Guilherme Marinoni aponta que Marbury versus Madison constitui, abre aspas, precedente judicial no qual a Suprema Corte norte-americana, pela primeira vez, reconheceu sua competência para declarar inválidos atos legislativos contrários à Constituição. Então, a força mesmo está neste precedente, que é Marbury versus Madison. Isso é um precedente, não é? No direito norte-americano. Igualmente, eu quero ver um precedente brasileiro durar tanto tempo. Não dura. É só ver a jurisprudência do Supremo. Toda hora muda. Igualmente, a autorizada doutrina de Neil McCormick. Quem é processualista certamente já ouviu falar do McCormick, importante jurista. Para quem estuda precedentes, nome obrigatório. Neil McCormick é muito importante, eu gosto muito desse. Ele fala o seguinte: Marbury versus Madison foi, abre aspas, e ele coloca o aqui, ó, em negrito. Não é é o caso decisivo. Não foi só um caso decisivo, foi o caso decisivo. Entre os italianos, eu encontrei uma autora chamada Tania Groppi. Tania Groppi também, entre os italianos, Tania Groppi também sugere que foi em Marbury. Que foi em Marbury versus Madison. E aí eu vou citá-la na fonte, e depois eu vou trazer a tradução livre, tá? Foi em Marbury versus Madison. Obviamente o Word vai grifar algumas coisas, porque está em italiano. Então, Tania Groppi, italiana, também sugere que foi em Marbury versus Madison che il controllo di costituzionalità delle leggi era stato per la prima volta realizzato da un giudice negli Stati Uniti nella forma del Judicial Review of Legislation. Tá? Esse texto dela, como é um texto estrangeiro, para quem quiser consultar depois, tá aqui, ó, Tania Groppi, Origini caratteri della giustizia costituzionale in Europa, tá? Um texto de 2004. Marcelo, como você consegue esses textos? Com o apoia-se de vocês. Com R$2 por mês você ajuda o canal e eu consigo assinar canais de reunião de PDFs bons, não é? Tradução. Deixa eu traduzir aqui. Tradução.
Livre, tá? Tradução livre. Tradução livre. Foi em Marbury versus Madison que o controle de constitucionalidade das leis foi pela primeira vez realizado por um juiz nos Estados Unidos sob a forma do Judicial Review. Basicamente é isso que a autora citada falou, tá? E aí, para fechar a aula de hoje, o controle de constitucionalidade consagrado nos Estados Unidos, de matiz judicial, é difuso, feito diante da concretude, né, inconcreto, pela via defesa, ou melhor, pela via da defesa, ou seja, através de exceção, né, a exceção processual, de forma incidental, no bojo de um processo subjetivo. A gente vê o Marbury versus Madison, uma lide, não é? Dentro, entre aspas, dentro da lide, digamos assim, com efeitos interpartes, entre as partes. Claro que o precedente nos Estados Unidos acaba tendo uma força que vincula culturalmente, não é? Vincula pelo respeito, pela deferência. Certo? Estou de volta, eu espero que vocês tenham gostado. Para mim foi um prazer imenso escrever essa aula, eu realmente gostei de pesquisar, lembrar algumas coisas aqui. Eu volto na próxima aula para falar do sistema austríaco. Realmente espero que vocês tenham gostado. Lembrando que isso aqui faz parte de um curso maior, mas para esse vídeo específico eu coloquei uma thumb diferente, né? A figurinha aí diferente no vídeo, coloquei o título diferente. Se inscreva no canal, curta o vídeo, veja os links aqui embaixo, nós temos cursos pagos, nós temos um apoia-se, você pode ajudar o Resenha Forense com apenas R$2 por mês, e aí eu consigo pesquisar mais coisas e trazer aqui para vocês. Um abraço forte, até mais e tchau.